Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Professor Frank Duarte, novamente uma satisfação estar com vocês para a gente poder conversar um pouquinho sobre saúde mental, sobre questões de pandemia, como se organizar e ter uma qualidade de vida e o bem-estar social diante dessa dinâmica do mundo do qual a gente tem passado. Uma satisfação novamente e vamos juntos conhecer e dialogar um pouquinho mais a respeito daquilo que a gente tem vivenciado nesses tempos de pandemia. Quando a gente pensa dentro do que vocês estão passando, da Semana Interna de Segurança e Prevenção do Trabalho, a CIPAT, também pensar em saúde mental, pelo segundo ano nós estamos juntos e isso é muito bacana, porque eu vou fazer uma junção daquilo que a gente havia discutido lá no ano passado. Nós ficamos um tempo falando do que era saúde mental, falamos de estresse, falamos de depressão, falamos de síndrome de Burnout, falamos de ansiedade. E agora nós nos deparamos numa situação bem atípica, do qual, como eu costumo brincar, nem os mais pessimistas e muito menos os mais otimistas poderiam imaginar que a gente estaria passando por isso. Por isso, falarmos então de saúde mental em tempos de pandemia. É bem provável que logo lá no início, em meados de março mais ou menos, todo mundo ficava tentando entender e descobrir o que é que estava para vir e o que é que estava para acontecer. Geraram uma ansiedade, as pessoas tiveram cada vez mais psicossomatização, psoríase, fizeram parte do cotidiano, da vida de muitas pessoas. Aquelas dores no estômago, aqueles mal-estar, enfim. Várias circunstâncias fizeram as pessoas tentarem entender o que estava acontecendo. Acredito eu, e como a gente acompanha os especialistas, o pior dos momentos nós já passamos. Aquelas dificuldades que nós tivemos em saber o que é que está acontecendo, ter uma previsão de quando é que a gente volta à nossa rotina, parece que as coisas estão se encaminhando e a gente está conseguindo perceber o que tem pela frente. Pois bem, nós vamos discutir hoje então como é que a gente vai lidando nesse resto de tempo do qual a gente tem de isolamento, de confinamento e como a gente faz para ir reingressando nessa vida nossa e como a gente brinca voltar ao normal, se é que a gente pode chamar de um normal, aquilo que nós teremos aí pela frente. Pois bem, muitas pessoas tiveram dificuldade de lidar com aquele comportamento que era esperado de todos em relação a evitar contrair o vírus, que foi o bendito isolamento. Muitas pessoas tiveram problemas em lidar com isso. Por que as pessoas sentiram um impacto muito grande em lidar com o confinamento? A ideia de isolar-se, a ideia de ficar num espaço diferente de todo mundo, não é algo muito típico nosso. Nós, enquanto sujeitos, enquanto pessoas que estamos em constante contato com outras, ficar num espaço que é só nosso, não termos contato com outra pessoa é muito difícil. Sabe por quê? O próprio DSM, que é uma classificação que a gente tem de doenças e transtornos mentais, junto com o CID-10, que é aquele que dá um númerozinho para dizer que você precisa ficar de atestado, eles apresentam o isolamento, o ficar distante sozinho, como uma característica de muitos transtornos mentais. Por exemplo, quando a gente diz assim, olha, o sujeito está em casa, está quieto, ele não quer sair junto com a família, ele não quer ir na padaria comprar um pão, ele não quer ir junto no mercado comprar um pacote de arroz, esse sujeito parece que está muito isolado, esse sujeito está quieto. Isso é uma característica que a gente encontra em várias situações. Depressão é uma delas, por exemplo. Aliás, a gente começa a observar se a depressão tem uma característica muito profunda, quando esse sujeito começa a não cuidar de si e a partir desse não cuidar de si, ele não tem mais interesse de sair do lugar onde ele está. Fica na cama, fica no sofá, quietinho lá no canto dele. Outra característica é as pessoas que sofrem, por exemplo, de agorafobia, que é um tipo de transtorno do qual ele tem dificuldade de estar no meio de um monte de gente. A esse sujeito, ele tem essa resistência, prefere ficar quieto no canto, como a gente encontra em outros cenários. Pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno de espectro autista, por exemplo, também têm as suas condições de ficar mais isolado. As pessoas que têm um toque, um TOD, fobias, medos, pânicos, enfim. Isso faz com que as pessoas fiquem quietos no canto deles, excluídos, porque isso dá mais conforto. A pessoa ela tem dificuldade de se relacionar nesse meio social, então ela prefere ficar quieta no cantinho dela. Então, estar isolado era algo que nós não tínhamos como algo habitual.
Nós nunca tivemos qualidade de vida e bem-estar no meio de um monte de gente e agora conseguir ter isso de uma forma mais isolada. Então foi um comportamento muito difícil para a gente conseguir entender por que isso acontecia. E vinha os fatores de complicação, né? Todas as atividades que a gente faz, ou a grande maioria delas, por exemplo, estão envolvidas no meio de um monte de gente. Ir para a escola, ir para a academia, ir para o trabalho, ir para a feira, ir para o supermercado, ir para o médico. Todos os lugares estavam cheios de pessoas. E a gente passa a não ter mais esse contato com outras pessoas e, paralelo a isso, ter o cuidado com a nossa higienização para que a gente não pudesse proliferar ou contrair o vírus. Aí, isso dá uma junção de um fator que é muito ruim para a gente, que é a ausência de atividades ou coisas que a gente pudesse fazer estando dentro de casa junto com todos os nossos familiares. Muita gente diz, ou muita gente pedia que pudesse ter mais tempo com a família. Estar isolado é uma coisa tão estranha que a gente queria que acontecesse e agora que a gente teve a oportunidade de ter esse contato, a gente não sabia o que fazer. Sabem aqueles cachorrinhos que quando passa o carro ele sai latindo, correndo e o carro para e ele não sabe o que fazer? Pois bem, foi exatamente assim que nós nos comportamos. Nós queríamos muito estar relax, estar em casa, estar junto da família, dentro da área clínica ou dentro de outros espaços, sempre ouvia das pessoas: o dia que eu tiver mais tempo, eu vou fazer isso. O dia que eu tiver mais tempo, eu vou fazer aquilo. Pois é, tivemos muito tempo. Estávamos quietos dentro de casa, em confinamento, isolados, junto com a família. Estávamos sem ter contato ou obrigações com o trabalho, alguns em home office, mas a maioria tendo um espaço mais tranquilo de horas. Então nós tínhamos um espaço, não tínhamos pressão, tínhamos tempo e não soubemos o que fazer. Muitas pessoas tiveram um prejuízo na saúde mental e perderam a qualidade de vida, em muitos casos aumentaram o número de medicamentos. Por quê? Porque a gente não sabe trabalhar ou não soubemos trabalhar com esse tempo que a gente tinha. Resultado disso? Diminuição na qualidade de vida, aumento no nível de estresse dentro do seio familiar. Quem tem, e se você tem em casa, um filho, um sobrinho ou um neto que estava dentro da escola estudando e de repente deixou de ir para a escola e passou a ficar dentro de casa, vai entender muito bem isso que eu vou dizer. A gente, durante muito tempo, nós durante muito tempo, desejamos muito estar próximo dos filhos para poder dar o direcionamento na educação dos filhos, para poder mostrar a eles o que é certo, o que é errado, porque antes não dava. Criança ia para a escola, nós íamos trabalhar e agora tivemos esse momento. E a gente também não se deu conta de que a gente tanto desejava, aquilo foi possível e foi o que aconteceu e nós não sabíamos o que fazer, não soubemos ainda o que fazer. Tem muitos pais que estão berrando e gritando: volta logo à sala de aula para eu poder mandar o meu filho estudar, porque eu não sei o que fazer com esse guri, com essa menina. E isso não quer dizer que são maus pais, não é isso. É sinal de que a gente não estava preparado. Então, toda essa dinâmica, tudo isso que acontece faz com que a gente viva uma nova realidade. E a gente está hoje para falar, além dos problemas que nós conseguimos adquirir ao longo da pandemia, como a gente vai lidar com isso após a pandemia. Eu costumo brincar com quem a gente tem mais proximidade, que embora seja trágico o que nós vivemos, muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam suas vidas, a gente tem muitas pessoas que perderam o momento com a família porque ficaram internados, outras que ainda estão no aguardo do resultado dos exames, mas eu costumo brincar que esse momento foi o momento que nós tivemos o privilégio de vivenciar coisas que aproximadamente há quase 50 anos não se tinha registros e histórias. Nós tivemos a condição de deixar de ir para o trabalho e ficar com a família sem precisar dizer que está doente e precisar colocar um atestado na empresa. Parece que isso é uma coisa muito absurda, mas é o que muitas pessoas vivenciaram. Não precisamos criar uma mentira ou falsear uma verdade para que a gente conseguisse ter isso. Pois bem, gerou sofrimento? Gerou sofrimento. Por quê? Porque, como eu disse, nós não fomos preparados para ficarmos sozinhos. O humano foi feito para estar em contato com o outro humano. Claro que não um contato em demasia, nada de forçado. Ter contato desde que a gente queira ter contato. E de vez em quando a gente vai para o nosso espaço, para o nosso quarto, lá para o nosso sofá, fica quietinho no nosso canto, mas isso é em circunstâncias e momentos específicos. Em sua grande maioria,
a gente quer voltar logo. É na muvuca, é no contato geral. Nós tivemos um isolamento, um confinamento do ponto de vista físico, mas uma avalanche de coisas dentro do mundo virtual. E isso gerou também um outro impacto, como por exemplo isso que nós estamos tendo agora. O ano passado nós tínhamos um contato mais direto, estávamos lá no Teatro Municipal, com outros dentro da Casa da Cultura, e agora nós temos o privilégio de, por meio da tecnologia, estarmos próximos, mesmo em ambientes diferentes. Essa tecnologia também gerou um outro impacto para a gente. Tudo na vida gira em torno da condição do virtual. Um professor meu dizia assim: quando eu vi que os cartórios começaram a registrar documentos por e-mail, agora esse negócio não tem mais como segurar. Por quê? Porque hoje para você, pelo menos há um tempo atrás, para você assinando um documento, registrar firma, reconhecer firma, só podia ser presencial. Hoje é possível ser feito isso via digital, porque os mecanismos de segurança, os mecanismos que recebem e enviam o documento foram atualizados, e isso foi um grande ganho que nós tivemos, porque muitas das atividades que antes demorava-se um tempo, tinha uma burocracia, a pandemia trouxe pontos benefícios disso, que é facilitar o nosso trabalho. Antes você precisava ir descontar um cheque, depositar um cheque no banco, enfrentava a fila, depositava, esperava dias e tudo mais. Hoje nós temos bancos, tanto digitais quanto físicos, que permite você fotografar o cheque e um dia depois o dinheiro está na sua conta. Então, isso envolve uma condição que é física, mas também um mundo que a gente não consegue ver, não consegue pegar, a gente só vê, que é o mundo virtual. Para a gente poder entender o que também pode ter ocorrido para algumas pessoas, do ponto de vista de sofrimento no campo virtual, a gente vai pegar um parâmetro aqui, pegar rapidinho um ponto que eu estudo já tem um tempo, relacionados às perdas, aos lutos, os significados do que é morrer. Tá? Então, tantas pessoas sofreram por conta de ter parentes, entes queridos, amigos que foram a óbitos, como outros sofreram na expectativa do resultado do exame. E muitos sofreram ao receber esse exame. Por que isso acontece? Parênteses. Para o nosso cérebro, perda é igual em todos os sentidos. Para o nosso cérebro, perder alguma coisa, um objeto, ou perder um ente querido, ele registra somente a ausência daquele objeto, daquela pessoa. Claro que vem sentimentos, vem emoções que estão envolvidas no meio disso. Então, para a gente pensar um pouquinho, nós temos definições de mortes. Nós temos 4 formas de pensar a perda, de pensar a morte. A gente chama a primeira perda, aquela perda que todo mundo está acostumado, ou pelo menos é o que a gente mais ouve dizer, que é a morte biológica, aquela de ausência de vida. O organismo parou de funcionar, morre-se, e a gente estava acostumado a ter todos os ritos, que também foi uma perda muito grande, porque na pandemia deixamos de ter os ritos de despedida, o rito de fazer uma reza, de fazer lá a extrema-unção, de desejar que esse sujeito tivesse uma boa vida na outra morada, de poder colocar uma flor, de poder participar do enterro, do cortejo. Olha quantas penas isso foram acumulando. Quantos amigos você sabe que ficou internado e que você não pôde fazer uma visita? Então, nós vivenciamos essa perda, essa morte do ponto de vista biológico. O outro ponto de vista que a gente perdeu, outra morte, mais embaixo, é do ponto de vista econômico. Nós deixamos de poder comprar, poder vender, poder negociar. Campo Mourão sofreu um boom muito grande quando se fechou o comércio. E não é simplesmente pelo fato de poder, de repente, também perder o emprego. Mas nós não podemos comprar. Credo, Frank, que coisa mais estranha. É verdade. A gente sofreu por não poder ir a algum lugar fazer a aquisição de um produto, de alimento. Muitas pessoas se assustaram, foram aos supermercados e compraram o que puderam de uma vez só. Quando o comércio foi retornando e nós passamos a fazer parte dessa dinâmica de ir comprar e ver o preço de alguma coisa, nem necessariamente eu não vou comprar, mas vou lá para dar uma volta, me inseriu de novo dentro da sociedade e automaticamente me deu mais vida na ideia de aquisição e de compra. Muita gente sofre, tem características de estágios depressivos quando perde o emprego, como foi o caso de muitas pessoas, não só em Campo Mourão, não só no Paraná, no Brasil todo, também no mundo inteiro a galera perdeu muito trabalho, perde poder aquisitivo, os filhos tiveram que se readaptar, enfim.
Isso faz com que a gente acabe sofrendo. Então, a pandemia englobou uma morte biológica e uma morte econômica. Também pessoas tiveram problemas, e aí é o que eu disse do isolamento, da morte do ponto de vista social. Nós deixamos de poder ter contato com outras pessoas. É como se a gente perdesse a nossa identidade, aquilo que nós vamos chamar de representação social. Os filhos não puderam ver seus pais, os pais não puderam ver os netos não puderam ir para a escola não pôde ter contato com os professores tiveram que ficar em casa em isolamento. Veja só o tanto de coisas que foram inseridas na nossa vida sem que a gente estivesse preparado. E uma delas é não poder conversar com a vizinha no portão. Olha que estranho eu estar no mesmo espaço que uma outra pessoa, mas mantendo uma distância de 1,5 metro, porque é para segurança, é necessário que se mantenha. Estar de máscara, eu, por exemplo, estou aqui sem máscara, porque a gente está numa distância bacana, tem equipe técnica ali que está com a máscara, todos os cuidados, mas olha que estranho para a gente. Algo, se me permitem, que vem aqui à frente da nossa boca e vela a nossa comunicação. Nós somos muito gestuais, o brasileiro é muito de afago, muito de abraço, muito de estar junto. Outras culturas é extremamente estranho isso, mas para nós não. E a gente teve uma perda do ponto de vista social, deixar de ser notado, deixar de ser percebido. E aí a gente vai tudo para um lugar só, que houve um aumento, hoje é conhecido como a maior nação em relação de pessoas que fazem parte disso, que são as nossas plataformas e redes sociais do ponto de vista digital. Quando a gente está lá com um monte de seguidor, um monte de gente participando, lives, aquele monte de coisa, todo mundo querendo participar, porque não tinha muita coisa que fazer, as pessoas passaram a ter muita movimentação nas suas redes sociais. E de um tempo para cá isso passou a meio que ser, como a gente brinca, né, carne de pescoço. As pessoas passaram a ter aquilo como algo natural, como comum, e deixaram de ter públicos nas lives, deixaram de ter pessoas comentando as suas publicações, os likes foram diminuindo e isso resulta e resultará numa morte digital. Deixar de ser seguido, deixar de ser compartilhado. Ainda estamos nesse movimento muito forte do ponto de vista digital. Que bom, como eu disse, permite que a gente faça esse contato agora. Mas a gente sabe também que isso não perdurará por muito tempo, porque à medida em que a gente vai voltando para as nossas atividades, a gente vai deixando esse mundo digital. Então essa é a possibilidade que a gente tem de pensar as perdas, as mortes. Olha o tanto de perda que a gente vivenciou. E como eu disse para o cérebro, todas as perdas, seja de não poder visitar a vizinha, seja de não poder dar um abraço no filho, como também de não poder enlutadamente enterrar um ente querido, são perdas que são muito significativas e que cada sujeito vai encontrar uma forma de lidar com essa perda, com esse sentimento. Para a gente entender um pouquinho mais do âmbito neurológico, eu tenho essa imagem que eu gosto pra caramba. A gente vai focar aqui em 3 neurotransmissores, em 3 hormônios que o próprio cérebro produz. Então é extremamente importante que a gente encontre, a partir da pandemia, formas de conseguir lidar com isso e não deixar que o corpo continue a produzir substâncias que são extremamente importantes para a gente. E isso vai explicar por que algumas pessoas tiveram que ter e buscar recursos com medicamentos, se é necessário que tome medicamento. No nosso cérebro existem várias substâncias, mas 3 delas são importantes: serotonina, ocitocina e noradrenalina. A noradrenalina é aquilo que a gente mais precisa para que nós possamos ter o hormônio do prazer. Porque a noradrenalina é esse sentido. Tudo aquilo que você faz, que te dá uma felicidade, que você fica fascinado, que faz você acordar 6 horas da manhã para ir executar, é porque isso te gera prazer. E aí a gente tem prazer de vários aspectos. Você tem um prazer em ler, em estudar, em malhar, em se alimentar, em namorar, em conversar com as pessoas, em estar na internet, várias coisas te dão prazer. Eu tenho um prazer imensurável em estar com vocês nesse momento, por exemplo, podendo conversar e pensar um pouquinho sobre saúde mental, em especial nesse tempo de pandemia. Por que a gente sofreu logo no início? Tudo aquilo que a maioria das pessoas fazem está ligado a algo externo à sua casa, fora de casa. E, em algumas situações, junto com pessoas. Pessoas que saíam, iam, por exemplo, para a academia. Tem academia que abre às 4 da manhã em Campo Mourão. O que faz alguém levantar às 3h30, se preparar para as 4, tá lá na academia, malhando, puxando, com aquela felicidade de guia de excursão? No mínimo, algo que lhe dê prazer.
E isso deixou de ser possível de ser realizado. Então, aquilo que gerava prazer, meu cérebro deixou de produzir. E agora eu tive que ficar em casa sem ter aquela produção de noradrenalina. E não consegui encontrar uma outra coisa que pudesse produzir aquilo que a minha academia produzia. Isso serve para vários sentidos, como eu comentei. Então, imagine só, se eu deixo de fazer aquilo que me produz um tipo de bem-estar, de prazer, automaticamente o meu nível de prazer vai baixando e isso faz com que eu tenha sentimentos, características do estado de depressão. Não tenho mais vontade de fazer as coisas, parece que nada vai voltar, vai demorar para a gente ter a rotina, eu não vou poder malhar, não vou poder ir trabalhar, conversar com as pessoas, ver a namorada, ver o namorado, ver o filho, ver a mãe. Isso parece que deixa de ter sentido para a gente. E isso faz com que a gente se sinta mal. O grande lance disso foi encontrar coisas que gerassem a mesma produção de prazer que hoje não é produzido porque não é possível ser feito. Onde é que muitas pessoas encontraram essa fonte de prazer? Na comida, na alimentação. E aí as pessoas passaram a comer desenfreadamente, como aconteceu comigo, como aconteceu na minha casa, como aconteceu com muitas pessoas. Passamos a comer principalmente alimentos que têm uma fonte de carboidrato ou de açúcar direto, que os dois vão para o organismo se organizar como açúcar. Né? Quando você come muito açúcar, dá aquela sensação de bem-estar, não é? Você está muito estressado, muito chateado, as mulheres vão entender mais facilmente isso, né? Momentos de hormônios, ali naquele período fértil, passa a TPM, um pedaço de chocolate, a mulher fica feliz da vida. Algumas pessoas que estão estressadas comem um doce, nossa, parece que resolveu todo o problema. Por que isso acontece? Porque o açúcar produz em muitas, mas não em todas as pessoas, a mesma sensação de que a noradopamina faz quando a gente está fazendo aquilo que gosta, aquilo que a gente curte pra caramba. Uma forma de produzir noradopamina é encontrar alguma coisa que te dê prazer, que faça sentido para você. E nós tivemos desafios até conseguir encontrar isso. Muitas pessoas tiveram que buscar auxílio medicamentoso. Porque o auxílio medicamentoso faz com que você produza no seu organismo de forma sintética aquele hormônio que ele deixou de produzir porque passou a ficar em casa. Então olha só como é que uma coisa tão pequenininha, que é deixar de ir para um ambiente onde tem mais gente, tem tanta interferência e influência na nossa vida. Outra coisa que muita gente tem a necessidade de estar produzindo o tempo todo e trazer o boom para a felicidade. Serotonina é o nosso hormônio da felicidade. É aquilo que vai dar sentido para a gente estar feliz, estar o tempo inteiro. E sabe como é que a gente produz isso? Confraternizando. Vibrar com alguém, festejar uma conquista, dar um abraço numa outra pessoa, desejar os parabéns, curtir o gol do seu time. Isso é uma forma de produzir serotonina. E em casa, quieto, com medo, como é que a gente produz isso? Como é que a gente encontrava uma forma de produção? Não tinha. Isso fez com que muitas pessoas tivessem que tomar como um medicamento que bastante gente toma, né, que é a fluoxetina. A fluoxetina faz exatamente isso, produz o aumento de nível de serotonina e isso faz com que a gente tenha essa ideia de felicidade. Então, só para a gente ter uma ideia, né? A ansiedade, pouca produção de dopamina. A felicidade, muita produção de serotonina, a gente está bem, está o tempo inteiro. Depressão, não produz serotonina, não produz dopamina. Quando a gente está em amor muito elevado, serotonina, dopamina e noradrenalina. E quando a gente está numa situação de medo, que a gente vai fugir ou a gente vai ter que lutar, o organismo tem que fazer a escolha de qual é o hormônio que ele vai produzir. Se é a adrenalina, para que a gente fuja dali, ou se é muita noradrenalina, para que a gente enfrente e lute. Veja como tudo está interligado. Eu tinha um professor meu, quando eu estudava neuropsicologia, que dizia assim, todo pó branco faz mal. E esse pó branco vai desde o açúcar até a cocaína. Tudo aquilo que está direcionado numa cor branca em relação ao alimento, ele teve que passar por um processo de refinamento muito grande, então ele vai ter uma alteração no metabolismo. Por isso, como eu disse, que o açúcar tem a mesma condição de produzir a nossa noradopamina, que é esse hormônio do prazer. Então, justifica muita gente ter enfrentado aí a geladeira, assaltado a geladeira de madrugada ou ter comido demais. E agora,
buscando manter esse bem-estar também, que são com atividades físicas em casa, as lives de profissionais da área de saúde física, né? O pessoal da área de condicionamento, os profissionais da área de educação física, foram os que mais bombaram, com exceção dos sertanejos, né? Foram os que mais bombaram porque a gente queria, de alguma forma, manter esse bem-estar, essa saúde física, né? E isso interfere em quê? A ausência dessas produções nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Eu costumo dizer que nós não nos conhecemos. Nós, enquanto sujeitos, nós não sabemos como é que a gente vai se comportar diante de diversas situações. Quem já foi assaltado? Eu nunca tive a experiência de ser assaltado. Eu não sei como é que eu vou reagir diante de um assalto. Nós sempre ouvimos as autoridades, os especialistas dizerem que diante de um assalto não reaja, mantenha-se pacífico, não faça nenhum movimento brusco, atenda ao desejo e à vontade do assaltante. Isso é o que a gente ouve. Como é que a gente vai conseguir dar conta diante dessa situação, fazer tudo isso? Não sei. É possível fazer? É. Tem pessoas que fazem? Tem. Todo mundo dá conta? Não. Eu nunca fui assaltado, eu não sei como é que será a minha reação. Ah, Frank, mas eu já fui assaltado. Ih, eu já fui assaltado 3, 4 vezes. Ok, vou te dizer, nem todas as vezes foi a mesma reação e não quer dizer que serão as mesmas nas próximas, se houver, e eu espero que não tenha. Por que isso não será dessa forma? Porque a gente não sabe prever a nossa reação. Porque isso vai estar interferido em relação àquilo que a gente vai estar sentindo de emoção. Já se pegaram numa situação assim, mais ou menos? Você levanta, está super feliz, consegui alcançar um objetivo, comprar alguma coisa que eu queria, sei lá, o telefone da boy ou do boy, né? Sei lá, do crush ou da crush, conseguiu alguma coisa que você queria. De repente, você está naquela felicidade mais maravilhosa que você poderia sentir. Vem alguém te dar uma notícia que te joga um balde de água gelada e você sai lá do uhul para... Em questões de segundos, a gente sai da extrema felicidade à profunda tristeza. E se isso é possível de acontecer com uma simples notícia, com uma simples informação, imagine o que esse período de privações, de não produções de hormônios, podem ter interferido nas nossas condições de emoção e de sentimento. Muitas pessoas que vão lá para a psicoterapia, vão lá para a clínica, dizem assim, eu não sei, eu estou assim, eu estou assado, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Na verdade, eu não sei muito bem o que está acontecendo. E falam isso com uma vergonha, sabe? Como se fosse uma obrigação saber o que a gente sente. Não é. A gente não tem essa obrigação. Seria muito mais fácil a vida, né? Se eu dissesse assim, olha, o que é que te deixa para baixo? O que é que você não gosta de escutar? E você pudesse me listar, seria muito legal. Mas a gente não sabe. Se agora eu pergunto o que é que aconteceu na pandemia, nesse período, que te deixou para baixo, você vai saber me dizer. Porque você já passou. Automaticamente, se eu digo assim, o que você espera que aconteça para que você se sinta melhor? Você também vai saber me dizer, porque vai estar relacionado com aquilo que você já passou. Isso quer dizer que toda a nossa história de vida vai interferir naquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida daqui para frente. Por isso, a importância desse momento, a gente poder conversar não só sobre aquilo que nós passamos, mas daquilo que vai acontecer. Não quer dizer que todas as pessoas, ao terminarem a pandemia, estarão em sensação de felicidade. Não. Por quê? Vou dar um exemplo, parece ser egoísta o que eu vou dizer. Mas o cara que fabrica máscaras, por exemplo, ele nesse momento, embora seja um momento de tragédia, mas ele está muito feliz. Porque ele está vendendo muitas máscaras, muitos equipamentos, muita condição de proteção. O pessoal que produz álcool está felicíssimo, porque nunca venderam tanto assim. Porém, ao resolver-se o problema, essa galera passará a vender e produzir um pouco menos. Provavelmente virá a sensação de tristeza, enquanto que para outros terá uma sensação de felicidade, porque não precisarão mais utilizar os equipamentos, porque não correm mais o risco de contrair o vírus. Percebem que aquilo que de repente é felicidade para um gera tristeza ao outro. Então isso mostra que cada sujeito que está em torno de nós, em casa, ou no trabalho, ou em outros espaços,
Nem sempre o que gera felicidade a um vai ser felicidade para o outro. Se já é difícil nós entendermos a nossa felicidade, o nosso sentimento, imagine o do outro. E quando junta tudo isso, há uma grande chance de termos um conflito. E esses conflitos acontecerão e são bons que aconteçam. O que a gente não pode ter é confronto. Conflito é uma coisa deliciosa, ajuda a gente a crescer, traz opiniões diversas, a gente começa a olhar para coisas que a gente nem tinha percebido, mas o confronto é um ponto negativo. O confronto faz com que a gente queira, na verdade, aniquilar o outro. O confronto faz com que a gente queira fazer aquilo que a gente quer fazer com o coronavírus, por exemplo. Acabar, anular, que ele deixe de existir. Isso a gente tem que tomar uma certa cautela para que não gire ou não gere algum problema pós-pandemia, que é a nossa condição de saber lidar com todas essas emoções. Então eu digo sempre, problema não é ter problema. O problema é não saber lidar com o problema. E você não tem a obrigação de saber lidar com o problema. Quando a gente não sabe, para isso tem diversos profissionais que nos auxiliam. Psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, terapeuta holístico, enfim. A vida diante, então, do Covid-19, do coronavírus, fez com que a gente pudesse repensar muitas coisas. Eu ouvi algumas pessoas que eu tive contato, a oportunidade de ter o contato, que estavam com entes internados, hospitalizados, em que eles diziam assim aquela importância que de repente nunca tinha dado. Sabe, quando a gente teve medo, a primeira sensação que todo mundo teve foi medo. Porque era medo de uma coisa que a gente não sabia o que era. Nem o que ia causar, nem quanto tempo ia durar, nem como resolver. Esse medo fez com que a gente prestasse mais atenção, convivendo com o Covid, coisas que nós levaremos pós-Covid. Eu tenho certeza que o que a gente mais conseguiu retirar de resultado positivo, de coisas bacanas na nossa vida, é como é que a gente vai aproveitar os momentos que nós não podíamos ou não pudemos viver nesse momento de pandemia. Eu vi de muita gente que nem tchau para os pais, para os filhos dava direito, que na pandemia não pôde fazer e que a partir de que as coisas vão se organizando, vão melhorando, passaram a fazer isso com maior ênfase. Passaram a fazer isso com mais vontade. Quantas vezes você deixou de dizer um eu te amo para a pessoa que você ama? Não vale para a esposa ou para o esposo, vai, porque às vezes a gente diz o tempo inteiro. Mas para outras pessoas, quantas vezes a gente agradeceu alguém por alguma coisa que teve feito para a gente? Que fizeram a nós e a gente esqueceu. Depois eu falo. E de repente esse depois eu falo teve a possibilidade de não chegar. Então nós passamos a dar mais valor para algumas coisas que antes a gente não tinha. Sabe? Tem um poema do William Shakespeare chamado Menestrel, que durante o poema ele tem uma frase que eu acho muito impactante, né? Que vai dizer assim, depois de um tempo, a gente aprende a dizer a quem a gente ama de verdade que a gente ama. Sabe? De deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas, porque pode ser a última vez que as vejamos. E a pandemia trouxe isso como verdade para a gente, como uma possibilidade viável. Poderia sim acontecer de que de repente hoje você diz que ama alguém e acaba contraindo vírus e foi hospitalizado e foi entubado e nunca mais viu. Por isso que essa vivência traumática para a gente, para alguns vivido, para outros percebido, alguns tiveram isso na família, outros ficaram sabendo o que aconteceu. Então essa vivência fez sem medo de errar, que nós pudéssemos saber aproveitar melhor os momentos. Tenho certeza que nós saberemos aproveitar melhor esses momentos em pequenas atitudes. Que o almoço de domingo provavelmente terá um outro sentido, que nós aprendemos a lidar com as nossas emoções, às vezes na condição mais extrema, e que nós teremos formas de lidar com isso, saberemos como intensificar o convívio com as pessoas, saberemos como lidar com condições não tão bacanas, caso aconteça novamente, e aquilo que eu acho que é a maior resultado ou maior relíquia do ponto de vista de emoções, que é nós sabermos que a condição de expressar o sentimento ao outro é algo que a gente precisa fazer o tempo inteiro. Muitas pessoas que nem sabiam como dizer a outra pessoa que gostava daquilo, arrumaram uma forma de dizer, seja com espera que eu estou aqui contigo, seja um durma bem, seja uma mensagem que digitou e disse assim, se precisar eu estou aqui, se cuida, formas muito sutis de conseguir mostrar que isso é tudo muito bacana. Então a gente não pode
deixar de observar que a pandemia trouxe coisas muito negativas para a gente, mas o que importa é o que a gente vai ter daqui para frente. Dentro da psicologia, a gente tem um teórico, Carl Jung, que ele é fantástico, porque ele tem uma frase que é assim, não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que a vida fez de você. Não é esquecer aquilo que aconteceu, mas é já que aconteceu isso, o que é que eu faço agora? Já que eu tenho limão, então vamos fazer uma limonada, Então acho que a pandemia fez isso com a gente. Nos permitiu, mesmo diante de uma desorganização muito grande, de sofrimento, de perda, de luta com as emoções, trazer para a gente possibilidades de como lidar com isso daqui para frente, como encontrar formas de ter um contato, ter uma vida mais aconchegante. E nesse momento em que a gente vai caminhando para a nossa finalização, eu não podia deixar de aqui deixar uma reflexão para que a gente possa pensar e, acima de tudo, tentar colocar isso o mais em prática possível. Nunca, 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 como eu disse, em relação às emoções, saberemos o quão fortes somos, até que ser forte seja a nossa única escolha. Eu vou repetir. Nunca saberemos o quão fortes somos, até que ser forte seja a nossa única escolha. Você nunca irá saber o quão importante e forte você é para alguém, para sua família, para o seu trabalho, quando ser forte será a única forma de expressar o sentimento, o seu amor, a sua solidariedade a quem precisa. E eu te lanço o desafio então. A partir do momento em que você terminar esse processo de formação, que você pegue o seu telefone, ligue para a pessoa que você acha que é importante dizer um muito obrigado, um eu te amo e diga. Se está faltando crédito, vá para sua casa, chegue lá, olhe para a pessoa e diga assim, olha, muito obrigado por nós termos passado por tudo isso juntos e a partir de agora eu tenho certeza que se caso alguma coisa aconteça, nós estaremos prontos para passar por tudo isso de volta. Ei vizinho, obrigado por aquele dia você ter ido ao mercado buscar meu alimento porque eu estava com medo de ir. Ô vizinho aí da frente, obrigado por de vez em quando eu tive que dar uma saída para ir ao médico, você cuidou da minha residência. A gente nunca vai entender o quanto forte nós somos até que ser forte seja a nossa última escolha. A todos vocês, muito obrigado, espero ter contribuído e que a gente possa se ver tão breve em outros momentos, se possível, fisicamente. Obrigado, abraço a todos e até lá.